professor! Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre o olho humano. Nós vamos falar sobre as partes do olho, as funções, os defeitos, a óptica e a correção. O primeiro passo para entender como funciona o olho humano é identificar o que o compõe. O olho humano tem forma de circunferência e é formado em sua maior parte por 3 camadas. A esclera, que é a camada mais externa, a coroide, a camada intermediária e a retina, onde as imagens são formadas. De fora para dentro, nós temos a córnea, que é a parte da frente dos olhos. Em seguida vem a íris, que é a parte colorida do olho. A pupila, que é a abertura por onde os raios de luz atravessam até chegar na retina, e o cristalino é a lente gelatinosa, elástica e convergente que localiza a luz que entra nos olhos, possibilitando a formação da imagem na retina. A distância local do cristalino é modificada por movimentos de um anel de músculos. São os músculos ciliares que permitem ajustar a visão por objetos próximos ou distantes. O olho é todo preenchido por um líquido chamado de humor vítreo, que se situa entre o cristalino e a retina. Ele é um material transparente e gelatinoso que possui um índice de refração de 1 a 33 aproximadamente, o da água. As imagens formadas na retina são transmitidas pelo nervo óptico até o cérebro. Os raios de luz que chegam até os nossos olhos passam pela córnea, cristalino e humor vítreo, que são meios transparentes e comportam-se como uma lente convergente chegando na retina. Ao chegar na retina, forma-se uma imagem real e invertida. Nós não enxergamos os objetos invertidos porque ao chegar na retina, a imagem é levada para o cérebro, que o investe novamente. Mas existem alguns problemas que o impedem que a imagem seja formada, exatamente em cima da retina, que é o caso das pessoas que fazem uso de óculos de grau ou lentes de contato. Estes problemas existentes podem ser a miopia, hipermetropia, presbiopia e astigmatismo. A miopia é causada por uma anomalia onde o globo ocular é mais alongado que o comum. Os raios luminosos que passam pelo olho são focalizados em um ponto antes da retina, onde se houvesse um anteparo seria formada uma imagem. Quando o objeto está perto, a acomodação ainda consegue resolver o problema, mas à medida de que a distância do objeto aumenta, o cristalino não pode diminuir, mas a sua convergência e a pessoa míope passa a ter dificuldade para enxergar objetos que se encontram longe. A correção da visão neste caso é feita com lentes convergentes que desviam os raios luminosos de maneira que eles se afastam um dos outros, formando um feixe divergente até chegar à retina e formar a imagem. A hipermetropia é o caso onde o globo ocular possui um diâmetro pequeno. Isso impede a visualização de objetos muito próximos à vista. Pelo fato de o olho ter um diâmetro pequeno, a imagem se forma depois da retina. Para corrigir a hipermetropia, usam-se lentes convergentes que deslocam as imagens um pouco mais para frente. A presbiopia é uma anomalia muito parecida com a hipermetropia, onde a imagem também se forma através da retina, mas este problema acontece na maioria dos casos por causa da idade avançada, fazendo com que os músculos ciliares percam a elasticidade e, por conta disso, a amplitude de acomodação diminui. Para corrigir este problema, também utilizamos lentes convergentes. O astigmatismo é um pouco mais complicado de se entender e consiste em um defeito na curvatura da córnea. Nesse caso, a córnea não se apresenta como uma esfera perfeita, fazendo com que o seu raio de curva seja variado. Ou seja, se a córnea é achatada em alguma direção e as imagens na retina ficam desfocadas nessa direção, em consequência, o olho não é capaz de distinguir ao mesmo tempo com a mesma nitidez linhas verticais e horizontais. A correção pode ser feita com lentes convergentes ou com divergentes, que vai depender de cada caso. Nós vamos falar sobre a equação de Gauss. Agora, isso aí. Podemos dizer que do objeto até o sistema de lentes, nós temos uma distância π. Da imagem até o nosso sistema de lentes, nós temos uma distância π'. E esse nosso sistema óptico, esse sistema convergente de lentes, vai ter uma distância focal, ou seja, uma convergência. Quanto menor a distância local,
mais divergente ou convergente uma lente vai ser. A musculatura ciliar sustenta o cristalino, fazendo ele ser comprimido para ficar mais convergente, ou sendo distendido para ficar menos convergente. Isso é importante porque na equação a vergência é igual ao inverso da distância focal, que por sua vez é 1 sobre π mais 1 sobre π', talvez a fórmula mais correta dessa óptica. Então a nossa vergência do olho é 1 sobre π mais 1 sobre π', mas o π' deve se corresponder ao diâmetro do seu globo ocular sempre. Então, quando nós afastamos o objeto, o P, que é a distância do objeto ao olho, vai aumentar. Em compensação, a vergência do olho vai precisar diminuir para que você enxergue bem. Por outro lado, se você diminuir a distância do objeto ao olho, você vai precisar controlar a vergência do seu olho para que ela, neste caso, aproximando o objeto, você vai precisar aumentar a vergência do seu olho. Então, essa é a ideia para que a equação de Gauss. Mais um detalhe interessante, se isso não acontecer, se o P' não for igual ao diâmetro do globo ocular, você não vai ver com nitidez. Vai ficar borrada a imagem daquilo que você está enxergando. Então não tem saída. Tem que cair sobre o fundo dos seus olhos. Agora eu vou falar um pouco sobre a experiência que se chama persistência da visão. A persistência da visão é uma ilusão provocada quando o objeto visto pelo olho humano persiste na retina por uma fração de segundos. Uma imagem produzida ao ritmo de 16 segundos, ela associa-se na retina sem nenhuma interrupção. Agora eu vou mostrar um pouco sobre como funciona a experiência. Segundo essa teoria, ao captar uma imagem, o olho humano levaria uma fração de tempo para esquecê-la. Assim, quando os fotogramas de um filme são projetados na tela, os olhos misturam os fotogramas anteriores com os seguintes, provocando uma ilusão de movimento. Um objeto colocado à esquerda no fotograma, aparecendo com o objeto à direita, cria uma ilusão de que o objeto está se movendo de esquerda e à direita. A luz e a óptica geométrica. A parte da física que estuda os fenômenos relacionados à luz é chamada de óptica. A óptica geométrica estuda os fenômenos que são explicados sem se preocupar com a natureza da luz. Um dos grandes nomes da óptica é Isaac Newton, que já conhecemos um pouco quando estudamos as leis de Newton. Mas a óptica já interessava o homem muito mais tempo. Em 1025, um estudioso árabe escreveu que a visão era o resultado dos raios de luz que entravam nos nossos olhos, o que não era tão comum se dizer na época, já que acreditava-se que os olhos emitiam raios de luz que possibilitavam a visão. Alhazen também estudou as propriedades das lentes e fez grandes observações nesta área. Para o estudo da óptica geométrica, vamos conceituar a luz como sendo um ente físico capaz de sensibilizar os nossos olhos. Logo, é através da luz que enxergamos. Agora vamos ver alguns conceitos básicos da óptica geométrica e em seguida os princípios. Raio de luz. O raio de luz é um agente geométrico que representa a direção e o sentido da propagação da luz. Pincel de luz. O pincel de luz pode ser entendido como sendo um conjunto de raios de luz. Fonte de luz. Denomina-se fonte de luz todo corpo capaz de emitir luz. Fonte de luz primária são aquelas que emitem luz própria, isto é, que produzem energia luminosa. Exemplos: o sol e as lâmpadas incandescentes. Fonte de luz secundária são aquelas que emitem apenas luz recebida de outros corpos. Essas fontes de luz apenas refletem os raios de luz provenientes de outros corpos. Exemplo: a lua e o teclado do seu computador. Princípios da óptica geométrica. O primeiro, princípio da propagação retilínea da luz. Em meios homogêneos, a luz se propaga em linha reta. O segundo, princípio da reversibilidade dos raios de luz. A trajetória dos raios não depende do sentido da propagação. O terceiro, princípio da independência dos raios de luz. Cada raio de luz se propaga independentemente do outro. Com esses três princípios, observamos que a luz se propaga em linha reta, que o caminho de ida de um raio de luz pode ser igual ao caminho de volta e
um raio de luz pode se cruzar com o outro se haver nenhuma mudança.